Oi, gente! Tudo bem? Bom, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Estúdio de Aula da Adriana Fanaro. Cara, é um prazer ter você aqui. Se é a sua primeira vez, eu sou Adriana Fanaro, nutricionista e faço atendimento nutricional há 15 anos. E esse canal, ele é totalmente destinado aos nutricionistas e estudantes de nutrição que desejam viver de consultório. O meu maior objetivo é trazer para você a minha mão suja de terra, o meu dia a dia, a ciência da nutrição e o que fez nesta jornada eu viver exclusivamente de atendimento nutricional. Então eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui para tirar suas dúvidas, então é importante você interagir comigo, é importante você comentar aqui embaixo da aula, porque a verdade é que essa é a única métrica que eu tenho para conseguir saber se eu tô ou não no caminho certo, tá bom? A aula de hoje eu vou falar para você sobre cobrando o paciente. Cara, essa é uma dúvida real que as pessoas têm de como faz, quais são as situações que podem acontecer. E aí eu tenho muitas histórias para contar para você. E a gente vai combinar o seguinte, tudo que eu contar para você não está escrito em nenhum livro, não está escrito em nenhuma diretriz, não está escrito em nenhum consenso. A real é essa, né? O que eu conto aqui para você é o que eu tenho, a mão suja, o que eu faço, como eu lido com as situações. E vou dizer para você que deu bom, né, gente? Deu bom. Hoje eu ganho uma média de 13 a 15 mil reais por mês, então deu bom, certo? Tá tudo bem? Eu acho que isso é uma coisa que a gente não aprende a fazer, e é muito engraçado, eu não sei você, mas eu tenho, ou eu tinha, muita dificuldade com essa história de dinheiro. E dificuldade diversas, tá bom? Não é só uma dificuldade em cobrar. Eu vou contar um pouco isso pra você. Em 2005, quando eu me formei, eu comecei a fazer parcerias, e aí comecei a atender. Cara, eu digo que se a gente soubesse atender, se a gente tivesse aprendido isso lá na faculdade, tudo teria sido diferente na minha vida. Porque eu tinha paciente, porque eu tinha essa parceria, porque tinham muitos alunos lá na academia, mas eu não sabia fidelizar esse paciente. Então, todos os meses da vida, eu ficava tentando fidelizar esse paciente, eu ficava tentando colocar esse paciente, fazer com que ele passasse em várias consultas, e eu tinha um trilhão, mas uma batelada de pessoas de primeira vez. E eu acho que isso foi muito ruim, né? Eu julgo que isso foi uma das coisas que, cara, atrapalhou um pouco a minha trajetória, né? Ter muitos clientes de primeira vez. Então, eu demorei muito para conseguir ter clientes. E logo lá no início, então eu atendia muito, ganhava lá 5 mil reais, eu gastava 7. Então, é muito engraçado, porque eu tava sempre negativa, né? Eu não sei se você sabe, você já ouviu eu dizer, eu tive um pai empreendedor. Minha mãe trabalhava como CLT, ela era publicitária, e meu pai, ele tinha uma loja de persianas, cortinas, tapetes, enfim, ele era o dono da loja. E ele era um empreendedor falidaço, e foi isso que eu vi na vida, tá? Eu não tenho problema nenhum em dizer isso, meu pai já faleceu, acho que a minha principal perda da vida, né? Eu falo que Deus não podia ter escolhido pior para levar, que foi ele, mas tá tudo bem. Mas eu só vi ele falindo, tá bom? As minhas lembranças são meu pai fudido de dinheiro, essa é a real. Tá no meu canal mesmo, eu vou falar. Fudido de dinheiro, ok? Então, eu ganhava 5, eu gastava 7, eu ganhava 10, eu gastava 12, eu ganhava 13, eu gastava 15. Por quê, gente? Eu tinha um conforto nisso tudo. Eu sabia que no mês seguinte eu ia ganhar dinheiro também. Essa é a realidade, entende? Eu sabia que no mês seguinte eu ia ganhar dinheiro também. Então, é difícil, né? Porque você fala assim, eu vou continuar atendendo, eu vou receber, e aí tudo bem eu gastar. E quando você vê, você fala, cara, eu tenho um negócio, né? Não adianta eu gastar desse jeito, eu preciso investir no meu negócio, eu trabalhava com porcentagem, então eu quero ter meu consultório, eu quero ter... Apesar de que eu digo hoje que às vezes as pessoas reclamam, a porcentagem é muito injusto. Cara, pagar aluguel também é muito injusto. Porque chega dezembro...
que é um mês que a gente atende menos dias, né? Não é um mês pior, não, mas é um mês que você atende menos dias. Você atende lá, sei lá, 15, 20 dias, porque depois já começa Natal, Ano Novo. E aí você tem que pagar o aluguel inteiro também. Você não pode pagar só o que você tá se você tá na porcentagem, se você não atende, você também não paga. O que eu acho que fica ok, tá bom? Bom, e aí essa foi a minha primeira dificuldade, né? Eu cobrava, eu ganhava, mas eu gastava. Eu ganhava, mas eu gastava. E eu gastava sempre muito mais. E no início da minha carreira, o que acontecia, gente? Que foi péssimo, que hoje eu acho que vocês... hoje vocês não precisam passar por isso, tá? Eu vou contar o que eu passei e eu de verdade acho que hoje você não precisava passar por isso. E eu vou te contar, vai ter um ônus para você, sempre tem, mas vai ter um bônus que eu acho que você precisa pensar e levar muito, muito, mas muito em consideração o que eu vou falar. Me promete? Promete que você vai prestar, assim, tipo, você pode até não concordar de primeira. Eu vou dizer, aí você vai falar, não. É a primeira coisa que você vai falar. E aí depois você vai me prometer que você vai pensar. Você vai falar, não, peraí, deixa eu pensar no que a doida disse. Pensa no que eu vou falar, tá bom? Então, logo que eu comecei, eu atendia, eu tinha que deixar uma porcentagem para academia, eu nunca consegui uma porcentagem menor que 50%, sempre, todas as vezes, em 100% das parcerias que eu fiz, eram 50%. Eu vejo o primeiro erro aí que eu cometi era, porque na primeira parceria que eu fiz, o dono da academia me propôs 50%. Todas as outras que eu fui, eu acho que eu acabei induzindo 50%, sabe? Quando você já fez a primeira 50% e aí as outras você vai lá e faz 50%. Então, eu acho que esse foi o meu primeiro erro. Mas, enfim, eu atendia o cliente, então vai lá, um atendimento nutricional. E eu recebia dele em dinheiro ou depósito bancário. Transferência, né? Ou cheque. Naquela época era muito mais comum cheque do que é hoje. E apesar de vocês terem muito medo de receber em cheque, eu recebo em cheque hoje e eu não encho uma mão. Eu posso dizer que eu acho que eu nunca tive, eu não me lembro de ter tido problema. Diferente de transferência bancária, que eu também já vou contar. Mas de cheque eu não me lembro de ter tido nenhum problema, não. Porque às vezes que o cheque voltou, você manda isso para o paciente e aí a gente redeposita o cheque, ou ele traz dinheiro na próxima consulta, enfim, acho que fica super ok, tá bom? Agora, se liga só, a gente tá falando dessas formas de pagamento. Só que o que acontecia muito, gente, não era uma vez, acontecia muito, muito mesmo. O paciente ficava de depositar, certo? Ah, peguei tudo na mesma cor, pera. O paciente ficava de depositar. E aí ele demorava 3, 5, 7 dias para depositar. Ele demorava muito tempo para depositar o dinheiro. Cara, para quem trabalha esperando receber, é muito ruim. Entende? Por quê? Porque eu tinha que pagar o meu parceiro, porque eu tinha conta para pagar. E aí você tem que ficar cobrando o paciente. E, cara, cobrar não é uma coisa legal, né? Então, eu cobrava e aí eu falava assim, eu não localizei o depósito. Você consegue ver para mim se fez? Você consegue ver para mim se não voltou? Olha, vou te mandar a conta. Você confere se tá certinha? Sabe essas coisas assim? Porque é difícil, você vai dizer o quê pro paciente? Olha, você precisa me pagar, meu filho. E aí a pessoa manda, nossa, não sei, desculpa, acabei vindo trabalhar, acabei viajando, quando eu voltar eu faço. Hoje em dia ainda é mais fácil, você pega o celular, o banco tá no celular, você faz na hora. Mas não era naquela época não era assim, né? Então, o que eu vejo hoje é isso. Naquela época, eu demorei muitos... Gente, tinha gente que pagava no retorno, né? Que eu vou colocar retorno para ficar fácil da gente entender. Na outra consulta. Saca? Então, você ficava lá, sei lá, 20 dias, 30 dias
tendo feito a consulta e tendo recebido depois. E é muito engraçado porque, assim, eu nunca pensei em desistir, nunca pensei em não deixar o depósito. Porque eu sabia que aquilo era um ônus do meu negócio, né? Que eu tava ali, que eu era dona do negócio e que eu ia acabar. Mas eu nunca entendi, eu nunca achei que eu levaria prejuízo. E eu levei 1 ou 2. Eu lembro de um, eu só não vou dizer que esse foi o único, mas esse é o único que eu realmente lembro. Mas deve ter acontecido algum outro. Teve uma vez que uma cliente falou que ia depositar, né? E eu atendi ela, tudo, beleza. Aí ela falou que ia depositar. E aí, na minha conta, aparecia o depósito do valor da consulta. Vou chutar aqui, vai, 170. O depósito do valor da consulta e embaixo, no próprio extrato, aparecia 0. Aparecia, na verdade, 0 porque ele vinha menos 170, tipo um estorno do valor. Cara, nesse dia eu liguei para o gerente do banco e eu falei assim, olha, apareceu 170, né? Mas depois embaixo apareceu um estorno, eu não entendi nada do que estava acontecendo. E aí ela falou para mim, ela falou, Adriana, o envelope estava vazio. Eu falei, oi? Como é que é? Eu falei, gente, a gente tem que estar viva mesmo para ver algumas situações nessa vida, né? O envelope estava vazio. Cara, sério. Eu mandei uma mensagem para minha cliente na época e falei para ela assim, tudo bem, tudo bem. No fim você conseguiu depositar? Porque eu não localizei. Ela falou, depositei sim, depositei tal dia. E me mandou o comprovante. Eu nunca nem... Olha como as coisas são loucas. Nunca nem tinha passado na minha cabeça que você vai no banco, coloca um envelope vazio, sai o comprovante, porque foi o que você digitou, e não entra na conta da pessoa. Eu falei, nossa, gente, posso até depositar 10 mil reais nas contas das pessoas com envelope vazio. E ela mandou o comprovante. Faz como, gente? Eu não sei o que você faria, tá bom? De verdade, eu realmente não sei o que você faria. Eu não fiz nada. Eu fingi que, que ela me enganou. E aí, ela não me fez mais nenhuma pergunta, né? Ela não falou, você recebeu, nada. Quando eu fui marcar outra, fiz tudo normal, tá? Fiz o retorno, fiz tudo normal. Quando eu fui marcar outra consulta, eu falei pra ela, falei, olha, Carol, é assim. Eu preciso que você traga o dinheiro mesmo, porque eu não posso mais aceitar depósito, porque a contadora disse que por conta do imposto de renda é muito ruim ficar entrando dinheiro assim. Tipo, dei uma de migué, inventei uma desculpa e acabou. Ela falou, não, tudo bem, eu saco antes de vir. Falei, beleza. A partir desse dia, ela continuou passando comigo, mas ela paga no cartão de débito, porque hoje eu tenho um cartão, que é isso é a maquininha do cartão, que é o que eu vou falar com vocês. Mas eu continuei atendendo ela por um tempo, ela trazendo dinheiro. E eu mandava mensagem confirmando a consulta e falava, não esquece, que eu não tô mais recebendo transferência bancária. Por quê, cara? Eu não sei se você brigaria, se você não atenderia mais. E tá tudo bem, eu vou respeitar a sua opinião. Mas a verdade, gente, é que eu vivo disso, ok? Eu vivo disso, esse é o meu negócio. Eu não ia causar indisposição porque ela ia dizer... Cara, uma pessoa que deposita um envelope vazio, você acha mesmo que na hora que eu falar ela vai dizer sim, depositei sim, é que eu queria ver se eu te enganava. Mas já que eu não te enganei, eu vou pagar. Ela não fez sem querer. Ninguém... Porque o envelope do banco não tá lacrado, ele tá aberto. Ninguém lacra o envelope do banco vazio sem querer. Não tem essa possibilidade, entende? Então, na verdade mesmo, ela depositou de má fé. E tá tudo bem. Eu costumo dizer uma frase que é mais pra me consolar, mas que eu acho que se eu divido ela com você, você consegue se consolar também. É mais sobre ela do que sobre mim. Entende? Ela não pagar ou depositar um envelope vazio pra fingir que te pagou... É sobre ela, não é sobre você.
Entende? Então tá tudo bem, deixa o que é dela pra ela. E aí eu continuo atendendo, ela me indica pessoas, gente, é muito louco. Ela me indica pessoas, tá? E numa dessa, uma pessoa que deposita um envelope vazio, cara, ela vai brigar comigo se eu falar. E eu não tô afim, entende? Não é o desgaste que eu quero passar, essa é a real. A verdade é essa mesmo, não é o desgaste que eu quero passar, tá bom? E aí, beleza. Então, pra mim, gente, quando você não tem uma maquininha de passar o cartão, você vai correr esse risco. Se a pessoa trouxe dinheiro, ok. Se a pessoa trouxe cheque, ok também. Agora, se a pessoa ficar de depositar o dinheiro, a não ser que você não aceite depósito bancário. Só que aí é difícil, porque hoje, naquela época ainda o cheque, as pessoas andavam com cheque. Eu me lembro que eu tinha talão de cheque, né? Na época que eu abri a minha conta, eu tinha talão de cheque. Então, era comum ter talão de cheque. Hoje em dia, não é mais tão comum ter talão de cheque. Então, eu acho que você sofre um pouco se você decidir que vai ser só por talão de cheque. Só por cheque. Acho que, acredito eu. Tudo bem? E hoje em dia, vocês têm uma facilidade que é ter a máquina de cartão, que não precisa ser pessoa jurídica. Pode ser pessoa física, né? Tem várias, tem a Samp, a PagSeguro, a maquininha que eu acho que é da PagSeguro, tem dos bancos, cara, tem muita marca de máquina, né? Dentro do PNC, os alunos, quando um aluno faz uma pesquisa de uma máquina, ele já joga no grupo, né, as taxas que pagam no débito, as taxas que pagam no crédito, se você adiantar este valor aqui, como que se é maior, se é menor. Então, eu estou dizendo com propriedade, os alunos PNC, eles contratam as máquinas, e eu sei que tem muita máquina e que você consegue fazer isso como pessoa física, não necessariamente precisando ser pessoa jurídica. E o que facilita a máquina? O cara anda com cartão de débito. Ele anda com cartão de débito. E andando com cartão de débito, esta pessoa consegue passar na hora. Ela não vai fazer transferência bancária. Ela vai passar na hora. Ela não trouxe dinheiro, não tem cheque, ela passa no cartão de débito. É claro que o cartão de débito tem taxa, né? Se eu uso uma máquina do Itaú vinculada à pessoa jurídica, porque eu tenho CNPJ. E aí, na verdade, falando só um pouquinho disso, porque eu sei que vocês acabam tendo essa curiosidade, eu só tenho CNPJ porque hoje eu tenho a Hellfit, meu uniformezinho, com uma amiga que tem um estúdio de pilates, né? Então, a gente teve que abrir uma sociedade, aí abriu um CNPJ para abrir uma sociedade. Mas, cara, eu trabalhei, a Hellfit tem 2012, 2013, nós estamos falando de 7 anos já. 7, 8 anos. Eu tenho 15 de formada, então a outra metade eu era pessoa física. Você não precisa ser pessoa jurídica. Você pode muito bem ser pessoa física na boa. Entende? Você vai pagar... A pessoa física, eu pago como pessoa física, como pessoa jurídica. Eu pago mais imposto hoje do que quando eu era só pessoa física. Só quando eu era profissional liberal, tá bom? Então, se eu não estou muito enganada, a taxa gira em torno de 2,8 no débito, que desconta de cada vez que eu passo o débito, e 3,2, mais ou menos, no crédito. Então, toda vez que eu passo crédito, que eu tenho plano semestral e anual, eu passo no crédito, né, parcelado. Então, todas as vezes desconto uma taxa maior. Eu hoje, estruturada, não preciso fazer o adiantamento do crédito, eu não preciso receber todo esse crédito, tá bom? Mas tudo bem também se você tiver que fazer. O que eu quero que você entenda? É que não tem problema você pagar uma taxa. Você tem que pagar uma taxa, como qualquer empreendedor na face da terra. Ah, mas eu vou ganhar pouco. Cara, você vai ganhar pouco hoje. Você não vai ganhar pouco para sempre, né? Quanto mais você atende, mais você vai ganhar. Agora, o cliente trouxe, o cliente fala assim para você, eu hoje realmente não recebo mais transferência bancária. E de verdade, porque tem que depositar na pessoa jurídica,
E a pessoa jurídica não pode ser essa zona que a gente faz na nossa conta física, né? Ela tem que ser uma coisa organizada, até porque eu tenho uma sócia, então não dá pra fazer assim. Mas, se eu tivesse como pessoa física, e tivesse a máquina, e alguém com o celular lá na consulta, porque já aconteceu, de meu cliente falou assim, eu transfiro agora mesmo aqui do celular. E eu tenho alguns clientes que falam, deixa eu transferir pra você não pagar a taxa. E aí eu, na verdade, tenho que pagar a taxa, mas aí você, deixa eu transferir pra você. Eu já tô aqui com o celular. Eu deixaria transferir. O cara tá na sua frente, né? Então, você deu a conta, aí você fala, já me manda o comprovante. Por quê? Na internet, não tem como ele depositar um envelope vazio. Ele necessariamente vai ter que digitar lá o valor para te depositar e mandando. Aí tudo bem. Por quê? Porque aí você pode economizar essa taxa. Mas você consegue atender mais pessoas se você depende de um cartão de débito. Né? Eu não passo crédito hoje para uma consulta. Eu só passo crédito para o plano de consulta. Para uma consulta eu não passo crédito, ok? Mas eu acho que é ok. Você pode fazer. Tudo bem também, só que você vai receber dali 30 dias ou você vai ter que adiantar o valor. E se você adianta o valor, a taxa aumenta, né? Você vai pagar mais taxa. Tudo bem também. Se é isso que você quer, tá bom? Então, eu acho que precisa da máquina, tá? Então, se você tá aí começando o seu atendimento nutricional, cara, mas eu tenho 2 clientes, eu tenho 3 clientes, vai aumentar. Se você fizer um bom atendimento, o que a gente entende hoje? São muitas pessoas no mundo, essa é a primeira coisa. Segunda, as pessoas todas estão com problema com a alimentação, todo mundo quer comer melhor, todo mundo quer emagrecer um pouco, todo mundo quer ganhar massa muscular, enfim, tem objetivo para dar e vender. Para mim, qualquer nicho que você entrar dá certo, tá bom? Qualquer. Não adianta você me perguntar, que nicho você acha? Não, qualquer nicho que você entrar dá certo. Todo mundo precisa de uma boa alimentação. Ainda, e eu vou falar, hein, a rede social piora muito essa visão das pessoas com alimentação, e aí elas cada vez mais buscam profissionais para conseguir ser direcionadas, tá bom? Então eu acho que não dá errado em nenhum momento. Se você fizer um bom atendimento nutricional, seu boca a boca aumenta muito. Se o seu boca a boca aumenta muito, já você precisa de uma máquina. Então já olha, entra, mas como eu faço? Eu não sei. Google, digita no Google. Máquina de cartão de débito. Vai aparecer, você vai entrar em cada uma, vai anotar no seu caderninho lá qual a taxa de uma, qual a taxa da outra, qual a taxa da outra. Vai comparar, vai ver se tem mensalidade, vai ver o que é bom para você, enfim. Vai ser empreendedor. Vai cuidar do seu negócio. Você precisa cuidar do seu negócio. E se você não cuidar, ninguém vai cuidar para você, não. Ok? Beleza. E tendo a máquina, fica muito mais fácil, né? Então, como cobrar o paciente? Eu não tenho secretária, eu faço todas as etapas da consulta sozinha, desde a marcação da consulta, a consulta é a cobrança. Quando eu termino de atender, então, quando eu já fiz anamnese, fiz antropometria, tracei com ele o tempo de tratamento, percentual de gordura, peso segundo compartimento, índice de conicidade, fiz tudo. Fiz o consumo, fiz o plano alimentar. Quando eu fiz tudo, absolutamente tudo, eu pego a máquina de cartão na mão, né? E falo pra ele, e aí, que você vai fazer como? Como que você vai querer pagar? Aí a pessoa já dá aquela mexida, né? Mexe na bolsa, vai buscar a carteira, vai ver onde a carteira tá, enfim. Aí ela vai se mexer. Aí ela vai procurar. Ela vai ver o que ela vai fazer. É isso que eu quero de vocês, entende? Eu quero que vocês cobrem no final da consulta, depois de entregue tudo, né? Então, depois que você entregou tudo, aí eu quero que você vá lá e aí você faça essa consulta, tá bom? Essa cobrança. E aí, é hora de você vender seu plano trimestral, porque esse plano aqui, ele tem que estar vinculado ao tempo que você traçou de tratamento
lá na antropometria. O tempo de tratamento você traçou lá na antropometria. Traçado esse tempo de tratamento lá na antropometria, aí você consegue vender um plano trimestral, semestral, anual. Aí sim você consegue fazer isso, né? Mas se você... Cara, imagina, você fez toda a consulta, você não traçou nada, você não conversou nada, você não falou sobre nada, como é que você vai vender um plano de consulta, gente? Não tem como você vender. O cara nem sabe. Uma vez, uma aluna falou assim pra mim, nossa, Adriana, a minha cliente veio uma única vez, não voltou mais. Ela não era aluna ainda, e ela falou, não sei o que eu faço com aquela moça. Aí eu falei, nossa, Ana, mas por quê? Ah, porque ela me indica um monte de gente. Aí eu falei, nossa. Porque, cara, a pessoa que vem uma única vez e não volta, ou ela não fez nada do seu cardápio, ou ela não gostou da sua consulta, mas é difícil essa pessoa sair te indicando. Em geral, quem indica? Aquelas pessoas que vêm sempre, né? Então, a pessoa que tá em acompanhamento, e aí você percebe que a pessoa vem sempre, beleza. Aí, eu falei, é estranho mesmo, né? Ela não ter vindo, e aí, enfim. Aí eu falei pra ela, e ela falou, cara, aí veio a filha dela. E a filha dela disse que ela emagreceu mais de 15 quilos. Que ela tá super feliz, que ela espalha que eu sou a melhor nutricionista, tal, não sei o quê. Eu falei, nossa, que estranho, né? Demorou muito mais, porque a pessoa vai seguir o cardápio, se ela vier em acompanhamento, ela vai perder aquele mesmo peso num tempo menor, né? Porque você vai fazer periodização da dieta, vai ficar muito melhor. Mas se não, ela vai perder peso. Se ela comer direito, ao longo do tempo ela vai perder peso. E aí eu falei pra ela assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Você disse que ela tinha que voltar? Ela ficou olhando pra mim, ela falou, não. Eu falei, não? Você quer que ela volte como? Se você não disse que ela tinha que voltar. Vocês entendem a importância de você fazer um tempo de tratamento? Você tem que dizer para a pessoa que ela tem que voltar. E aí é nessa hora que eu cobro que eu já digo, olha lá, a gente falou que vai durar mais ou menos 6 meses o seu tratamento. E eu tenho um plano semestral que é mais barato que o plano avulso. Você vai economizar R$15 por mês e tal, e aí no final de 6 meses, 30, 60, 75, R$90, é isso, né? R$90 e tal, então assim, você vende aquilo, entende? É uma venda, mas é uma venda depois de uma consulta toda. Não é uma venda separada, é uma venda depois de uma consulta inteira, ok? Certo? Isso fez sentido para vocês? Então, estruturem isso, tá bom? Estruturem isso, eu contei pra vocês o que eu passei, o que acontece, que é justamente pra conseguir te ajudar, certo? Se você gostou dessa aula, se isso fez sentido, se você quer que eu traga mais assuntos da mão suja de terra, do dia a dia do consultório, coloca aqui embaixo nos comentários, né? A gente tem um canal baseado em evidências científicas, mas a gente também precisa saber o que acontece no nosso dia a dia, que eu acho que é de extrema importância, tá bom? Foi um prazer estar com você aqui, eu quero te fazer alguns convites. Lá no meu Instagram, @AdrianaFanaro, todos os dias eu tenho um conteúdo novo. Eu posto 1 minuto da Adri todos os dias, eu posto um vídeo pra você, eu escrevo pra você. Então, todo dia tem um conteúdo novo, né? Um conteúdo pra te ajudar, pra verdadeiramente fazer você passar pro próximo nível do atendimento nutricional. Aqui no canal, eu vou liberar a aula toda quinta-feira, eu espero que seja toda quinta-feira, mas se não acontecer, vai ser um outro dia da semana, mas em geral, uma aula por semana, e de quarta a meio-dia tem a mentoria online, onde você entra ao vivo comigo, faz as suas perguntas, ou deixa na minha caixinha dos stories, ou nos comentários, porque aí eu consigo te ajudar, tá bom? Que mais? No Facebook, Adriana Fanaro, me segue, tem conteúdo pra caramba, e a gente tem o canal o canal VIP, que tá lá no Telegram, tá? Se você quiser o link para entrar dentro do canal, para você ver eu gravando áudio para você sobre o dia a dia, sobre o que a gente pode fazer, me chama no direct, me chama no Messenger e fala, Adri, eu queria
o link do canal, porque eu quero fazer parte desse grupo aí que tá em busca de viver de atendimento nutricional. A gente já tem mais de 1.000 pessoas lá querendo mesmo realmente, verdadeiramente viver de atendimento nutricional. E isso para mim é uma honra de verdade, tá? Eu espero de verdade que você tenha gostado da aula, eu espero que você viva de atendimento nutricional. Eu costumo dizer uma coisa que eu sinto muito na pele aqui dentro do PNC, que é: quanto mais você atende, mais eu atendo. Quando a maré sobe para a maré sobe para todo mundo, tá bom? Então, quanto mais a gente propagar e divulgar atendimento nutricional baseado em evidência científica, para de ficar disputando lugar na rede social. Aquilo não é o seu lugar. O seu lugar é dentro do consultório, estudando, e no seu boca a boca forte, fazendo com que o atendimento nutricional cresça muito, tá? Eu espero você na próxima aula. Um beijo e tchau, tchau!